E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não devemos imitar a conduta e os costumes deste mundo. Precisamos ser cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto fazemos e pensamos. Dessa forma, aprenderemos por experiência própria como os caminhos de Deus realmente irão nos satisfazer plenamente. E o que vem a ser o arrependimento? Vamos imaginar um piloto de avião em pleno voo, com um piloto automático ajustado para ir para o leste. Se ele decidir inverter e seguir para o oeste, somente haverá duas maneiras possíveis de mudar a direção da aeronave. Uma maneira seria ele agarrar o manche e forçá-lo fisicamente a seguir na direção oposta de onde o piloto automático está programado para ir. Por pura força de vontade, ele poderia até tentar superar o piloto automático, mas sentiria uma resistência constante. Seus braços acabariam se cansando do estresse, ele largaria o manche e o avião voltaria imediatamente para o leste, da maneira como estava programado anteriormente. É óbvio que os sistemas modernos de navegação aérea funcionam de uma maneira diferente dessa. Isso seria somente uma ilustração. Mas o fundo é, se algo está programado para ir numa direção e nós tentarmos forçar para um lado contrário, a programação inicial vai forçar com que aquilo volte para o destino pelo qual estava programado. E é assim na nossa vida espiritual. A força de vontade pode até produzir mudanças de curto prazo, mas também cria estresse interno constante, porque nós não lidamos com a causa que gera aquele problema. A mudança não é natural, então nós acabamos desistindo e rapidamente nós voltamos aos nossos velhos hábitos e aos velhos padrões de sempre. Existe uma maneira eficiente e menos difícil alterar o nosso piloto automático. Devemos mudar a maneira como nós pensamos, como nós lemos no início, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos ter uma completa mudança de mente. Nós precisamos alcançar uma renovação da forma e da maneira de pensarmos. Nós precisamos nos tornar uma pessoa nova e diferente pelas coisas que mudaram em nosso interior, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O Novo Testamento vai chamar essa mudança mental de arrependimento, que em grego significa literalmente mudar de ideia. Nós nos arrependemos sempre que mudamos nossa maneira de pensar, assimilando em nosso coração o que Deus pensa, as coisas que Deus pensa sobre nós, o que Deus pensa sobre o pecado, a forma como Deus pensa e como Ele se revela, como quem Ele é, como Deus, o soberano, como Deus pensa sobre outras pessoas, como Deus pensa sobre a vida, como Deus pensa sobre o nosso futuro e como Deus pensa sobre todas as outras coisas. É isso que tem que acontecer. Quando nós mudamos a nossa maneira de pensar e começamos a pensar da mesma forma que Deus pensa, isso é chamado de arrependimento. Nós passamos a assumir a perspectiva e enxergamos as coisas do ponto de vista pelas quais Jesus enxerga. Arrependimento é essa alteração em nosso piloto automático, que a partir de então não estará mais programado para navegar em direção ao pecado.